Prontinho. Boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos. Vamos já dar o início ao nosso treinamento dessa noite. Espero que estejam todos aí felizes, contentes, porque, na verdade, todos os dias é dia de comemorar por estar participando dessa grande oportunidade que a Timol nos oferece, não somente de ter saúde física e financeira, mas também de estar aí num projeto de desenvolvimento pessoal, né? Por que não dizer? Porque a cada dia a gente se supera, a cada dia a gente aprende algo mais, a cada dia a gente quer fazer o melhor e ser uma pessoa melhor para poder estar aí, né, se lapidando. E como vem dizendo o senhor Hamilton também, o nosso diretor de marketing, o nosso presidente fundador Carlos Henrique, está sendo profissionais também, né? E acredito que o som esteja bom, né? De qualquer forma, vou voltar a perguntar. E caso vocês tenham algum tipo de problema com o som, já sabe, né? Desliga a câmera, que a internet fica menos pesada, pelo menos aproveita o áudio. E caso, infelizmente, persista, aí é uma questão da internet mesmo local de vocês, né? Então vamos lá, vamos seguir. Boa noite a Nívia, especialmente Nívia Pérola e a Tânia. São duas convidadas aí, sejam muito bem-vindas. Vamos lá. Esse primeiro treinamento foi feito para você, novo franqueado, que é um treinamento padrão, né? Ele tem uma capacitação, né, que a gente vai ver a seguir, com o objetivo de apresentar a empresa aos novos franqueados. E deve ser feito na sequência, logo após a reunião de negócios ou os cadastros, né? Esse treinamento ele vai orientar o trabalho do novo cadastrado e fará crescer a sua confiança. E da mesma forma também, aqui como temos convidados, né, serve também para as pessoas que já tiveram negócio apresentado, que estão aí no seu processo de ingresso, né, que é muito natural. E aqui vocês já estão tendo a visão que a Timol nos oferece em relação ao apoio e a capacitação, né, que todos nós aí temos à nossa disposição para poder crescer e se desenvolver. Poliana, está travando? Desliga a câmera, Poliana, vê se melhora e você fica só com o áudio com os slides, né? Aqui minha internet está realmente no máximo, ok? Então vamos seguir. Saúde familiar e qualidade de vida, né? Um projeto muito bonito que lida com o dom mais precioso que Deus nos deu, que é a vida. E a gente tem aí essa grande vantagem inserida numa super oportunidade de estar levando esses benefícios para as famílias, para as pessoas, para que estejam melhor, para que se sintam melhor, para que tenham mais saúde. A missão da empresa Timol. A Timol tem a missão de proporcionar qualidade de vida a todas as pessoas através do uso do Silosumol e do nosso sistema de trabalho. A missão define o nosso objetivo, nosso enfoque não se desvia. Então a gente sabe o caminho, né, que a empresa está aí traçando como empresa. E claro, no momento que a gente adere a esse projeto de saúde, de qualidade de vida, a gente se insere nesse mesmo caminho como
um empresário, que cada um de nós, né, distribuidores que aqui estamos nessa sala, somos uma empresa, né, com a diferença que a gente não precisa pagar aluguel, a gente não precisa pagar funcionário, a gente não precisa pagar água, luz, né, impostos, mas sim somos uma empresa no momento que escolhemos a nossa franquia e decidimos levar essa missão, né, adiante. A visão da empresa Timol, ela vem a definir a nossa forma de trabalhar. Ela mostra claramente como levar a cabo a missão que a gente acabou de ver. Então, o que é mesmo essa missão? É o nosso compromisso com os resultados, com os nossos clientes e parceiros, nos levará ao sucesso. Agora, uma pequena reflexão, né? Esse compromisso com os resultados, com quem será? Será que é com o nosso patrocinador? Será que é com o patrocinador do nosso patrocinador? Será que é com o presidente? Será que é com algum diretor? O que vocês acham? Esse compromisso com os resultados, a gente firma esse compromisso no fundo, com quem? Quem pode me dizer? Pessoal, muito bem. É um compromisso pessoal com os nossos próprios resultados. Porque, na verdade, a empresa, quem adquirimos, somos cada um de nós, né? Somos novos empresários, estamos aí, né, nos lançando a essa nova empreitada, de forma também estar nos beneficiando, né, numa via de mão dupla, onde a gente dá, né, e recebe também. Então, é uma missão e uma visão que aí se complementam, né, e se entrelaçam e se complementam de forma que a gente possa ter bem claro, né, dentro da gente como a gente vai estar trilhando, né, e a gente vai esmiuçar alguns outros detalhes aqui nesse treinamento. Então, primeiro, a gente está apresentando, né, para vocês. Segundo, a gente vai ter uma visão do networking, que é, na verdade, relacionamento com as pessoas. E o terceiro, vamos ver os primeiros passos. Boa noite a todos vocês vão se integrando aí, tá? Pode ser que eu passe aqui de cumprimentar alguns, mas sintam-se todos muito bem-vindos, sejam bem-vindos e sintam-se cumprimentados. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Marketing Timol de vendas e o marketing de rede promove a sua independência financeira. Como assim? Através do atendimento padrão, através do material de apoio e através do networking, que é justamente o relacionamento, né? Então, o nosso negócio ele tem vários aspectos, né? A gente precisa compreender cada um deles em separado, para que no momento da nossa atuação, isso possa se dar de uma forma completa e ao mesmo tempo natural. Networking, eu vou explicar um pouco melhor, por cima ainda, mas mais adiante a gente vai poder aprofundar. É preciso que a gente tenha claro que o nosso negócio envolve pessoas e que a gente possa estar tendo uma postura, um relacionamento, um comportamento adequado para esse se relacionar com as pessoas, né? Então, a gente vai ver detalhadamente uma forma de abordar, uma postura, um sorriso, né, que vai fazer toda a diferença para todas as pessoas que a gente vai estar contactando, já que esse é um negócio, no meu ponto de vista, que a gente faz muitos amigos, né? E toda amizade, ela tem aí uma afinidade, ela tem algo de bom, ela tem
algo muito agradável, né? A amabilidade, a cortesia, a educação, a confiança, a ética, né? E tudo isso necessita ter de cada um de nós uma atenção especial quando a gente fala de relacionamento, e aqui está expressa nessa palavra network. Então, o marketing, as vendas, a formação de sua equipe, constroem sua independência financeira. E aí, olha que foto agradável essa, né? Todos nós viemos de um lar, né? Temos um lar e às vezes ainda estamos no lar de onde viemos, né? Mas enfim, todos nós, graças a Deus, temos uma família, né? Que nos abrigou, que nos deu calor, que nos deu amor, que nos educou, que nos ajudou a dar os primeiros passos e nos desenvolvemos nesse ambiente familiar, né? E eu acredito que, assim como eu, todos vocês gostam de compartilhar momentos felizes, agradáveis, né, com a família, seja um simples passeio no parque, seja uma simples caminhada, seja um almoço na varanda, né, para dizer que almoçou fora, enfim, estando com a família, a gente está aí feliz. Mas por que não a gente pensar em viver momentos também bem diferentes com essa família, de repente viajar, de repente participar de algo em conjunto e poder estar aí, né, agregando até outras pessoas que também fazem parte da nossa família, mas não exatamente da família direta, né? Primos, tios, avós, para quem ainda tem avós, netos, para quem já tem seus netos, e fazer, né, reuniões mesmo que a gente possa estar usufruindo de um bem-estar completo, né? Daquele bem-estar que a gente não se preocupa em nenhum momento, né, com a conta no final, mas o que a gente quer é estar compartilhando, é estar desfrutando, é estar se relacionando, é estar proporcionando esses sorrisos que vocês veem aí estampados nesses rostos, né, dessas pessoas, porque no final das contas é uma das coisas que a gente leva dessa vida, são as coisas boas que a gente vive, não é verdade? E a família é esse laço bem estreito, né, que todos nós temos, e que sim, vale a pena a gente poder cultivar isso, né, e zelar pelo bem-estar dessa família. Então, que a nossa família seja a nossa inspiração também nesse negócio, faça parte do nosso sonho, né, que a gente possa cultivar esses valores, né? A gente vê aí tanta coisa acontecendo, às vezes, nesse mundo que a gente não acredita, né? Mas os valores da família, se a gente consegue preservar e alimentar eles, isso sim vai fortalecer não só essa mesma família, mas uma sociedade também, porque tudo parte dela, né? Tudo parte de um lar, tudo parte de uma educação, e prezemos aí pela nossa família, que ela esteja dentro dos nossos sonhos também. Ter uma boa casa, né? Quem também não gostaria de ter uma boa casa? E cada um, diante do seu desenho mental, né, que tudo se cria a partir de uma imaginação, tem a forma da casa dos seus sonhos. Pode ser uma casa de 2 andares, pode ser um prédiozinho com cada andar para uma parte da família também, né? Tem aqui no Nordeste tem gente que faz isso. Fica um em cada andar e no final das contas mora todo mundo junto. Pode ter também a sua casa de campo, pode ter a sua casa de praia, pode ter, né, o seu sítio, a sua chácara, enfim. O que faz parte do seu sonho quando a gente fala de casa, né? Quando a gente fala de um lar, quando a gente fala
da onde a gente vai estar aí morando, né? Qual o bem-estar que a gente gostaria não só de usufruir, mas também de compartilhar com a família? Qual o carro dos seus sonhos, né? O carro que possa te levar para onde você quiser, que você possa viajar. Ou os carros, né? Esses dois aí, por exemplo, é uma tremenda dúvida, né? Qual dos dois aí a gente poderia escolher? Se tivesse que escolher entre esses dois, né? Melhor seria ficar com os dois logo, e aí não teria, né, dúvida nenhuma. Então, tudo isso faz parte dessa qualidade de vida também, né? Que aí a gente já está falando de uma qualidade de vida financeira, porque saúde todos nós já temos, graças a Deus, né? Já estamos adeptos a esse projeto já há algum tempo, e aí certamente as nossas convidadas dessa noite também vão poder estar usufruindo em breve. Viajar e visitar o lugar que lhe dê vontade, né? Será que é chato esse lugar, gente? Não parece que é chato, né? Parece que é um lugar muito agradável, né? Que a gente poderia permanecer aí dias usufruindo de tanta beleza, né? Do conforto, da diversão, do lazer, da natureza, né? E das descobertas aí também que podem acontecer nesse lugar muito bonito, né? Perto aí do seio da Mãe Natureza, muito bonito mesmo. E outros lugares, né? Tem gente que sonha visitar as pirâmides do Egito, tem gente que sonha visitar a Grécia, tem gente que sonha visitar, não sei, o Japão, né? Cada um de vocês aí poderia citar algum lugar que vocês gostariam de visitar, o lugar dos seus sonhos, né? E é muito bom sonhar, né, gente? Mas agora a gente vai ver como a gente pode firmar as nossas bases para poder concretizar não só esses sonhos que a gente viu, mas outros, né, que não foram citados aqui, mas que certamente cada um de vocês tem, e outros que vão surgindo ao longo do caminho, né? Que à medida que a gente vai realizando os sonhos, outros vão surgindo também. Então, é como a construção de uma casa, né? A gente vai tratar de firmar umas bases bem sólidas para que essa estrutura toda que venha, né, em cima, levantar as paredes, né? Esses alicerces, eles têm que ser muito bem cimentados, né? Muito bem feitos, né? Então, a gente vai ver como a gente vai estar aí esculpindo essas bases para que essa casa, né, em comparação com os nossos sonhos, possa estar sendo construída e desenvolvida e se tornando uma grande realidade. Então, o networking é a capacidade de uma pessoa para vender, construir redes de contatos pessoais e mantê-las. A rede de relações pessoais, o processo de usar e converter-se em uma fonte de ajuda mútua com a ética, a confiança, a integridade e a correção de atitudes. Né? Correção de atitudes porque ninguém é perfeito. Né? E nós sim somos capazes de, no final de um dia inteiro de trabalho, a gente pode fazer um balanço de consciência, né? Como que eu me saí hoje? Fazer uma retrospecção, né, nos contatos das pessoas que a gente esteve durante esse dia, né? O que foi muito bom, o que poderia ter sido melhor, né? Em que ponto eu posso melhorar, né? Aquela abordagem que eu fiz poderia ter sido de tal jeito, né? E a gente vai aprendendo de acordo com a nossa própria experiência, né? Levando sempre em consideração a ética nos relacionamentos, a confiança, a integridade, a honestidade, né? E lembrem-se que se a gente parar para observar na vida, as pessoas que têm casos de sucesso em qualquer ramo, tá, gente? Pode ser um artista, pode ser um dançarino, pode ser um cantor, pode ser um empresário como nós,
Mas esse princípio da confiança, ele pesa muito e a gente pode observar que ele sempre está muito presente, né? Porque é a confiança que faz com que as pessoas nessa área de relacionamento, né, vejam aí que o networking é a capacidade dessa pessoa de ter esses contatos pessoais, mas não só de construir esses contatos, mas também de manter, né? Então é algo permanente, é algo constante. Não é algo que um dia a gente está de um jeito, no outro dia a gente está de outro. Não. A gente está formando essas bases para que elas perdurem, para que elas sejam perduráveis, que sejam aí esculpidas no nosso dia a dia, né? A confiança. Inclusive, acho que vocês já podem ter experimentado também casos em que a gente conhece uma pessoa e à medida que essa amizade vai se estabelecendo, que vai tendo a confiança, é que ela vai, então, estando aí mais próxima da gente, de forma a ter, né, isso que ela precisa para poder entrar no negócio. Tem pessoas que são muito mais nesse sentido, né? Eu queria abrir uma pausa aqui, tem alguém na sala com o número 17411. Se pudesse identificar corretamente, a gente agradece, né? Acredito que seja o número do ID, mas o distribuidor coloca o desenho na frente, o nome da pessoa, o nome do patrocinador e a cidade, ok? A gente pede a gentileza de que possa sair da sala e ingressar com a identificação correta. Então, seguimos. O networking é um marketing multinível, é uma tremenda tendência mundial. Né? Por que é uma tremenda tendência mundial? Porque cada vez mais a gente vê oportunidades surgindo dentro dessa forma, né, de ganhos, mas certamente esse projeto ele é único no que diz respeito à área de saúde, né? Que é a área que todos nós temos afinidade, estamos aí contentes em poder proporcionar saúde também às pessoas. Esse é um grande diferencial da empresa Timol. E a gente vê que o emprego está cada vez mais desaparecendo, né, gente? Então, nós somos chamados a desenvolver capacidades e habilidades para essa nova era, né, para esse novo momento que estamos vivendo. Porque já passou a era agrícola, já passou a era industrial, já está passando a era digital, estamos entrando na era pós-digital, né, e necessitamos estar acompanhando isso. E é uma tremenda velocidade também com que as mudanças hoje em dia acontecem, né? Porque de dizer que o mundo está mudando, o mundo sempre esteve mudando, né? Não é de agora, mas a velocidade de agora é impressionante. Então, essas habilidades interpessoais, né? Essas habilidades de relacionamento, nenhuma máquina vai poder substituir, né? Essas habilidades únicas, intrínsecas, de poder de negociação, de se relacionar com as pessoas, a habilidade também da gente poder estar bem conosco mesmo, né? Desenvolvendo essa harmonia e esse equilíbrio, porque isso a gente leva para as pessoas numa palavra, num olhar, num gesto, né? E assim, se a gente se coloca no lugar do outro, a gente gosta sempre de se relacionar com pessoas que transmitam harmonia, né? Que transmitam isso agradável, né? Que a gente se sinta bem ao lado dessa pessoa. Então, isso a gente deve lembrar que temos que transmitir também, né? Mas como que a gente vai transmitir se a gente não está em harmonia? Né? Então, cada um tem a sua forma, cada um tem a sua até religião, cada um tem o seu jeito, mas é importante que a gente esteja aí corrigindo essas atitudes, se seja necessário,
né, a nossa forma adequada de pensar, de sentir e de atuar, de se mostrar para essas pessoas, levando harmonia, levando equilíbrio, levando altruísmo, com muita fé, né, levando saúde, bem-estar para as pessoas. Acima de tudo, a gente tem que lembrar que temos uma missão, uma visão muito bonita, né, por detrás disso tudo, que é o que nos move, que é o que nos sustenta, e essa mesma oportunidade que a gente pode também entregar para uma pessoa que esteja aí também na sua busca, né? Quantas pessoas não estão aí fora esperando que algum de nós apareça nas suas vidas, nos seus caminhos, para poder, então, mudar de vida também, né? Então, essa é uma grande oportunidade. Vantagens do marketing. Você pode construir a sua rede. Através do segmento, a gente se dedica e conseguimos perceber que sim, vale a pena investir na estabilidade, que é a questão da gente manter essa equipe ativa, essa equipe motivada, essa equipe trabalhando, né, prosperando, caminhando também. O reconhecimento, tudo que a gente constrói é nosso, né? Tudo que você constrói é seu. Diferente de outras empresas que no sistema comum e corrente se trabalhava, né? A gente se doava há anos, muitas vezes, mas tudo que a gente fez ou fazia por aquela empresa, ao longo de todo esse tempo, num dia que a gente venha se desligar dela, fica, né? Fica lá na empresa, e a gente sai e deixa tudo. E aqui não, né? Se você bate uma meta, é o seu merecimento e é o seu ganho também. Se você tem um acréscimo no seu percentual de resultados, né, a empresa ganha, mas você é o primeiro a ganhar também, né? E não só você, mas se você tem pessoas que estão na sua equipe, certamente você também vai estar beneficiando essas pessoas, né? Tanto na parte dos seus uplines, né, dos seus patrocinadores que estão acima, como também na sua rede que você está aí ajudando a crescer, a se desenvolver, né, logo abaixo. Então, o networking nada tem a ver com a caça, tem a ver com a agricultura. O networking trata de cultivar relações, né? Então, mais uma vez, é interessante que no momento que a gente está se relacionando com as pessoas e no nosso dia a dia, né, buscando aí analisar pessoas que a gente possa estar patrocinando para ingressar na nossa rede, que a gente tenha muito cuidado com a postura, né? Eu achei muito interessante essa frase, eu não sei necessariamente de quem é, mas eu achei na internet. E eu achei interessante porque em alguns momentos a gente pode ter uma postura de quem é um caçador mesmo, né? Que está querendo encontrar a sua presa, né? E vai com toda a sede ali capturar ela. Mas no momento que a pessoa, né, que está na nossa frente percebe que a gente tem uma postura de que precisamos dela, ela pode perceber e sair correndo, né, e nunca mais volta. Então, na verdade, a gente precisa, como a gente valoriza tanto esse projeto e a gente sabe de tantos benefícios que ele traz, é isso que a gente vai mostrar para ela. Os benefícios que ela também pode ganhar. E pensando nela, na prosperidade que ela vai ter, na melhor saúde, no crescimento que ela vai ter, então a gente vai cultivando essa relação, vendo a necessidade que ela nos traz, né? Porque todo mundo nos traz uma determinada necessidade, a gente vai ver isso também daqui a pouco. Então, lembremos, vamos atender a pessoa naquilo que ela necessita e não naquilo que nós estamos necessitando, ok? O que a gente necessita mesmo
Não é ter pessoas a mais, a gente precisa fazer amigos, a gente precisa cultivar relações, a gente precisa ter um grupo unido como uma família, mesmo que não esteja permanentemente crescendo, se desenvolvendo e dando os seus frutos. Alguns princípios do marketing. A ajuda mútua entre todos, né, que a gente possa se ajudar. Continuamos na mesma linha de raciocínio. É uma ajuda, né, é um dar a mão, é um estender a mão para o outro para que ele possa estar partilhando com a gente de tudo isso. Então, existem duas normas para o sucesso e para a estabilidade. Primeiro, ensinar a pessoa que está chegando a patrocinar e a fazer vendas, porque, na verdade, é a forma mais imediata dela estar tendo seus resultados, dela ter seus ganhos financeiros e dela, pouco a pouco, ir aprendendo o restante e se engajando em todos os outros aspectos. Ensinar o novo também a ensinar aos futuros novos. Né? Claro que tudo tem o seu tempo, tem a sua medida, mas sim que isso esteja aí, como a gente pontuou, né, como primeira e segunda norma, né? Ou seja, duas normas. E aí existe uma foto, né, do último fruto numa árvore que está lá em cima, que se não fosse por esses 5 aí que estão ajudando embaixo, né, o que seria de todos que estão aí sem poder usufruir, né, desse alimento, né, que então eles vão poder compartilhar. É justamente essa ideia, né, que a gente pode aí fotografar nessa imagem e levar ela para o nosso dia a dia, né, da gente estar se ajudando. Abrindo mais uma vez o parêntese, né, eu já fiz o comentário, mas o 17411, por gentileza, faz a sua forma de ingresso corretamente. Né? Se já é distribuidor, que deve ser, coloca o D, o nome, o patrocinador e ok? Por gentileza. Alguns princípios. A cooperação entre novos patrocinados e suas equipes. Em resumo, devemos aprender a patrocinar, a vender e a ensinar aos novos. Né? Aí, mais uma vez, a gente consegue visualizar através desse desenho, né, o que necessariamente a gente quer dizer. É esse dar as mãos, é um ajudar ao outro, um apoiar ao outro nas suas necessidades. Em qualquer ponto que a gente se encontre na vida, né, sempre vai ter aquelas pessoas que sabem mais do que a gente, que são mais experientes do que a gente, pessoas que estão no nível acima, né, de conhecimento, de experiência, de dedicação, de talento, enfim. Vai existir a própria pessoa e vai existir pessoas abaixo também, né, que têm um pouco menos de informação, um pouco menos de experiência, ou que pelo menos naqueles aspectos elas não têm tanto resultado, ou não têm, como se diz, não é bem resultado a palavra, mas acho que a gente pode usar experiência mesmo, né? O importante é que a gente saiba diferenciar que sempre vão existir pessoas mais experientes e pessoas menos experientes, né? Pessoas que elas têm um desenvolvimento melhor, outras nem tanto. Mas o importante é que todos nós consigamos perceber que aí temos uma escada, que a cada dia a gente pode estar subindo um degrau. Tem dias que a gente sobe até mais de um degrau, na verdade. Mas o importante é a gente não ficar estagnado, a gente não ficar parado. Porque a escada também existe para todos, né? Basta a gente ter a determinação e a postura da gente querer subir essa escada, aí, né, com a ajuda de todos, porque essa é a nossa ideia, e estar sempre avançando. Né? E a outra figura, a gente vê outros negócios que não se sustentam nessa ajuda mútua. Né?
A Timol, ela preza muito pela ajuda mútua, porque o que ela não quer é justamente essa imagem aqui do lado, né, que graças a Deus se expressa que estamos conseguindo, porque já são 13, 14 anos de experiência, né, de solidez, e aí estamos bem firmes e crescendo cada vez mais. Então, uma prova de que, sim, estamos aí crescendo com os pés bem firmes no chão, né, de forma a estar dando o suporte, todo o apoio, toda a confiança e toda a credibilidade, né, que não só a gente que já está dentro, né, desse grande negócio, mas também que os nossos convidados possam estar aí seguros, né, de que existe um caminhar, existe uma seriedade, existe o cuidado com cada distribuidor e cada mudança ela é carinhosamente estudada, implementada, mas tudo com muita base, tudo com essas raízes, né? E essas mesmas bases que aqui estamos estudando, né, para a nossa própria empresa. Então vamos voltar a elas. Novos franqueados. 2 atitudes para o sucesso. Peçam apoio ao seu patrocinador. Não espere por ele, né? Busque o apoio dele. Caso aconteça dele no momento que você busca, ele não está disponível, isso é natural de acontecer. Às vezes o patrocinador, ele, num determinado momento, ele não pode atender de imediato, né? Mas o importante é que a gente esteja buscando pessoas mais experientes. De repente, patrocinador direto não dá. Mas o pai, ou melhor, o pai do patrocinador, mas dá no mesmo. De repente, ele está disponível. Né? Ou alguma outra pessoa, de repente o coordenador da Timol, do nosso estado, da nossa cidade, né? Então, é importante é que a gente possa estar aí em movimento. Depois de haver recebido o apoio, se existe rally numa cidade próxima, na sua cidade, alguma cidade que você possa participar, participem porque é isso que vai fazer com que a gente cresça cada vez mais através do conhecimento, do treinamento, né? Sempre ação, que a gente sempre deve estar atento. E lembrando, né, até mesmo para os mais antigos, a gente nunca para de aprender. Né? A gente sempre vai ter oportunidade, a gente pode chegar à terceira idade e a gente nunca para de aprender. Basta que a gente tenha um coração aberto para o novo. Né? E isso a gente aprende todos os dias, porque cada dia é único para cada um de nós. Mantenha sua agenda cheia, visitas de negócio. Juntos somos mais fortes. Tendo o nosso dia a dia. Né? Então, a gente já tem o apoio do patrocinador, a gente já vai se capacitando, já vai participando dos treinamentos e a gente começa pouco a pouco a caminhar. Né? A caminhar assim. Então, é como uma criancinha. Né? Primeiro tá ali de colo, né? Todo mundo dá ajuda, dá apoio. Depois ela começa a comer sozinha. Depois já começa a engatinhar. Depois já começa a caminhar. Aí depois ninguém segura, né? Está aí já aprontando, né? Claro que com responsabilidade, com consciência. Mas vamos ser essa criança que já está bem esperta, que já está se desenvolvendo, que é espontânea, né? Mas, claro, com todo o talento e talento do adulto, né? Que já somos, e com toda a experiência que esse dia a dia vai
No desenvolvimento do marketing e das vendas é preciso que a gente tenha equilíbrio, né? Está sempre alinhando as vendas e o marketing. É natural que no início a gente dê uma atenção maior para as vendas, né? E não tem nenhum problema nisso também. Mas à medida que esse caminho vai sendo trilhado, é necessário que a gente vá equilibrando esse marketing, né? Essas vendas. Por quê? Porque o distribuidor que não está vendendo, ele não tem credibilidade ao convidar as pessoas. O convidado ele necessita perceber que você está ganhando dinheiro. O franqueado que só vende não poderá desfrutar dos ganhos de longo prazo. Tem esse detalhe também, né? Esses ganhos de longo prazo diz respeito ao plano de carreira da Timol, né? Que ele vai vir de acordo com a formação da nossa equipe e com a manutenção dessa equipe. Se a gente não forma equipe, não tem como a gente usufruir dos ganhos, não é verdade? Então, vamos aproveitar tudo que nos está sendo dado, nos está sendo oferecido. Vamos participar de todas as possibilidades de ganho, porque dessa forma a gente vai estar também esculpindo esses nossos sonhos e batendo as nossas metas de médio e de longo prazo. O kit franqueado. Então, todos nós, quando ingressamos, a gente recebe uma caixinha, né, dessas. A caixinha tá ficando mais bonita, né, gente? Agora ela vai ser mais bonita do que essa daí, mas está em fase de mudança. Mas sempre que a gente entra ou que a gente franquia alguém para a nossa equipe, né, essa caixinha aí é a caixinha do kit do franqueado. Então, a gente deve estudar todo o material que contém, quantas vezes seja necessário. Material de apoio e formulários. Então, lista de contatos, formulário de anamneses, DVD de depoimentos, carta de recomendação, panfletos, né? Então, tudo isso vem dentro dessa caixinha e mais alguma coisa. Tem alguns materiais de divulgação, né? E tudo isso. Então, um dos primeiros passos é a gente aprender a preencher a lista de contatos, né? Vamos aprender também a preencher a ficha de anamnese, aprender a apresentar a sua nova empresa através do showroom. Então, vamos lá. Esses vão ser os nossos primeiros passos. Uma lista profissional. Então, a lista de contatos da gente, ela é imprescindível, ela é muito importante, né? Ela é chave. E quanto maior for essa lista, melhor. Por quê? Porque a gente vai ter um sentimento mais otimista, vamos estar mais altruístas, vamos estar mais seguros, né? Porque a nossa lista, ela está repleta de pessoas, né? Repleta desses contatos. Então, esse sentimento ele vai estar sendo proporcional ao tamanho da lista, a gente não pode mentir, né? Imagina você com a lista aí com meia dúzia de pessoas, né? Aí você fica, caramba, dessas 6 aqui, todo mundo vai ter que vingar, porque se não vingar, o que vai ser da minha vida? Mas então, imagina, né? Então, quanto maior a lista, melhor. E a gente ter sempre em mente que isso seja de uma forma natural, esses contatos, né? Porque com todo o nosso otimismo, o nosso altruísmo, a nossa harmonia que a gente vai levar, né? Tudo que traz o projeto de saúde também, além da nossa forma de conduta, é algo que contagia muito as pessoas, né? Elas têm facilidade, abertura na hora do contato, mas a gente também não deve se preocupar se a pessoa no momento ela não toma nenhuma decisão, né? E, em geral é o momento, mas mais adiante ela vai sendo cativada, né? Como eu falei lá no início, a gente vai formando uma amizade,
a gente segue em contato com a pessoa, né? Não exclui ela da lista, ela permanece ali, mas a gente tem que ter uma atenção de estar sempre construindo essa lista no nosso dia a dia também, né? Para que ela nunca se acabe. Então, a cada dia a gente tem uma oportunidade de conhecer mais pessoas, né? E a gente anda com essa listinha de contatos na bolsa, no carro, né? E aonde quer que a gente esteja, lembrou de uma pessoa que pode inserir na lista ou conheceu alguém, já coloca ela na lista. Então, numa próxima oportunidade, a gente vai entrar em contato com ela. É uma matéria-prima e é a matéria-prima da melhor qualidade que a gente precisa ter. Né? Vamos fazer dessa lista uma lista de muito boa qualidade, né? De pessoas chaves, de pessoas do nosso contato de relacionamento. A gente pode pegar indicações de amigos, indicações de pessoas da família, indicações de pessoas dos grupos que a gente participa, né? Então, se a gente quer construir, por exemplo, a casa que a gente falou lá no início, para que essa casa seja uma casa sólida, de boa, né, de boa qualidade, firme, né, que ela não venha desmoronar, a gente vai ter o cuidado não só no momento de construir, mas também num bom cimento, num bom ferro, num bom pedreiro, né, tudo da melhor qualidade. Porque assim ela vai estar ali dando também os seus melhores resultados para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente almeja, né? Que seja uma casa que perdure, que possa virar herança para os filhos, né? E que ela tenha aí sua estrutura bem sólida, bem firme. Então, numa outra oportunidade, eu dei o exemplo de um sapato, né? Se vai fazer um sapato artesanal, né, a matéria-prima, ela deve ser da melhor qualidade para que o sapato fique não só bonito, mas para que ele dure, né? Que seja algo de muito boa qualidade. Então, esse couro, que é essa matéria-prima, ela deve ser da melhor qualidade. Né? E construa uma boa lista. Dedique-se. Aqui algumas ideias, né? A gente pode classificar, né, fazer um tipo de classificação em relação a grupos de pessoas e aí, né, algumas dicas. Pessoas mais próximas, grupo de pessoas mais distantes, né? A gente sempre tem pessoas que estão mais perto da gente e geograficamente mesmo a gente está falando, tá, gente? Pessoas que estão mais distantes. E aí, entre parênteses, tem essa palavrinha apoio. Por quê? Se eu tenho condição hoje de, por exemplo, atender uma pessoa que está daqui a 200 quilômetros em outra cidade, em outra região, então já vou colocar ela na minha lista de forma já a contactá-la, né, em breve. Mas se agora eu sei que eu não tenho como dar um suporte a essa pessoa, né, que perdure, que seja constante, né, que eu possa dar um treinamento para ela, dar esse apoio, estar visitando, ajudar em suas necessidades, né, fazer reuniões, etc., ou treinamentos. Então, eu vou aguardar o momento, né, que eu possa estar fazendo isso para poder, então, contactá-la. Então, ficou claro, né? Se eu posso já dar esse apoio, eu já posso contactá-la mais breve. Se eu ainda não tenho condição de dar esse apoio com uma certa frequência, é melhor que eu aguarde e contacto ela já num segundo momento, ok? Lista de afinidades. Família, amigos e trabalho. É um exemplo, né? A gente pode separar por grupos. Como selecionar? Aí tem uma fotozinha de uma lista, né, de contatos. Hoje a lista está um pouco mais bonita do que essa daí. Mas eu tentei tirar foto de uma minha, mas não deu também. Né? Já estava meio rabiscada, então não ia ficar bom. Mas o importante a gente tem aí.
Todas essas qualidades, essas características que estão aí em cima, que tem a sua legenda, né, em termos de abreviações aí, as iniciais, a gente vai classificando cada pessoa que a gente coloca na nossa lista. Então, aí na coluna da esquerda, a gente vai colocar o nome e telefone dos nossos contatos, de todas as pessoas que a gente conhece. Na lista da direita, a gente vai classificando todas elas, né? Então, atitude, conta própria, credibilidade, contato, se a pessoa tem desejo de crescer, se é uma pessoa ensinável, as finanças, como que ela é nas finanças. E no final, observe que tem V ou RN. Então, eu vou atribuir a cada uma dessas pessoas uma nota, né? Aí dá uma sugestão de 1 a 10. Para cada uma dessas características, perceba que cada característica tem a sua coluna. No final, eu tenho uma coluna de soma, eu vou somar todos esses valores e eu vou classificar, a depender do resultado, se esse meu contato está mais propício para vendas ou se ele está mais propício para reunião de negócios, né? Muito bem. Como que a gente vai classificar? A gente vai ver aqui 3 características que são fortes, né, mais relevantes, características relevantes, para que a gente possa convidar a pessoa para a reunião de negócios, no caso da gente patrocinar elas para o novo negócio, né? Muito bem. Então, a gente já sabe por uma seleção que as pessoas que não se encaixam nessas 3 atitudes mais relevantes, mais fortes, elas vão ser direcionadas mais para vendas, ok? Agora, gente, isso não é uma regra, assim, muito rígida, né? Ao longo do tempo, a pessoa que a gente caracterizou como vendas, de repente, ela começa a mostrar para a gente características que têm, né, para o desenvolvimento do negócio. Então, por isso que é importante a gente estar acompanhando a pessoa, estar mantendo contato, né? E se ela é simplesmente uma cliente satisfeita, um cliente satisfeito, ela pode te dar indicações de outras pessoas também do contato dela, né? Não necessariamente do seu contato, mas do contato dela, que possa estar aí se somando à nossa lista, então a gente volta a classificar. Ok? Quais são essas características relevantes? Atitude, desejo e ensinamento. Então, uma pessoa que tem uma atitude positiva, uma atitude que seja essa característica para que a gente possa estar patrocinando ou convidando a pessoa para o negócio, é aquela pessoa ativa, dinâmica, otimista, que traz uma boa visão de futuro, ela é altruísta, ela tem uma boa atitude diante da vida, né? Em geral, é uma pessoa que ela está de bem, que ela sorri, que ela tem muitos amigos, né? Que ela se relaciona bem com as pessoas, né? É uma pessoa que tem uma boa atitude, que num primeiro momento, você pode nem conhecer ela, mas num primeiro momento, você acabou de conhecer, você já percebe que essa pessoa tem uma boa atitude diante da vida, né? Então, uma vez eu dei um exemplo de que eu estava numa praça e eu comecei a conversar com uma pessoa que estava do meu lado e aqui na cidade que eu moro, a cidade está cheia de reforma, né? Agora está melhorando um pouco, mas tinha muita reforma. E estão mudando o sistema de ônibus, né? Então estão fazendo túneis e viadutos, interditando passagem, tá cheio de buraco, etc. E, entretanto, é uma cidade próspera, né? Porque ela tem um anel rodoviário, né? Que dá acesso a quase 10 rodovias daqui do Norte e Nordeste. Então, todo mundo que entra, que sai do Norte e Nordeste necessita passar pela cidade onde eu estou morando, que se chama Feira de Santana. Então, eu comentei com a pessoa, nossa, Feira de Santana é uma cidade próspera, não é? E fiquei calada, a ver o que a pessoa dizia. E eu consegui vivenciar essa situação 2 vezes. E a pessoa disse assim,
Ai não, que horror, você acha que essa cidade é próspera? De jeito nenhum. Olha esses buracos. Imagina. E aí começou a reclamar. Ou seja, ela não tem uma atitude positiva diante da vida, né? Porque é a forma como ela vê as coisas, ok? Diante de uma situação X. Mas não que ela não sirva para o negócio. É mais provável que a gente possa identificar nela uma necessidade de saúde, né? Trocar telefone, tudo, fazer uma visita, apresentar o projeto, tá ótimo. Mas quando eu digo não é que ela não serve para o negócio de cara, é porque, assim, eu penso que todos servem. Mas alguns dão mais trabalho, levam mais tempo, porque elas têm que se deixar ensinar. Elas necessitam se deixar aprender. Elas necessitam se deixar mudar, né? Enquanto que tem pessoas que, como o exemplo da outra pessoa que me respondeu, nossa, é verdade, Feira Santana está muito próspera, essas mudanças, imagine como que não vai ficar depois que terminar essas obras todas. Como que não vai ficar isso? Que recebe a população da cidade, ela dobra a cada dia, para vocês terem ideia, né? Então o trânsito vai ficar muito melhor. A circulação de pessoas, né, vai ficar muito melhor. Já essa pessoa tem uma atitude muito positiva diante da vida, porque ela vê o lado bom das coisas, né? Ela vê o lado bom das coisas. É como a gente sair simplesmente no dia de chuva, né? Uma coisa boba, tá chovendo, mas a gente tem que sair, aí a gente sai, e tem gente que sai reclamando, e tem gente que sai inspirada na chuva, porque tá chovendo, mas e que? Ela vê a beleza na chuva também, e tem dias de chuva, tem dias de sol, e a gente vai aprendendo com o sol e com a chuva também, né? Então, a questão da atitude. Desejo. Aquele que aspira ao crescimento, mudanças, expressa vontade, tem aspirações, quer alcançar algo que ainda não tem. Então, essa pessoa que ela tem uma inconformidade, mas não é uma inconformidade de reclamar, ela quer mais, ela não está satisfeita. Ela quer avançar, ela quer progredir, ela quer se desenvolver, né? Um desejo. Ensinável. Pessoas que estão buscando aprender, pessoas humildes para receber novas informações, capacidade de reinventar-se e poder desenvolver novas habilidades, né? Então, é justamente essa característica que a gente vai observar, né? Complementando as três. E esse ensinável, ele pode brotar em outras pessoas que a gente, a um princípio, não considerou que poderia convidar para reunião de negócio, né? Mas que, de repente, a gente percebe que ela quer aprender, que ela tá curiosa, ela quer ver como é que funciona, né? Como é que é isso mesmo, né? Será que eu também não posso me tornar um distribuidor, né? E começar também a ensinar, a fazer reuniões, e etc., né? Então, essa é uma característica também bem bonita, porque envolve a humildade, né? Aquela pessoa que ela sabe que ela não sabe tudo, e a gente nunca sabe tudo, né? A gente está sempre aprendendo mesmo. Bom, aprender a alimentar a lista. Todas as listas se acabam, é uma verdade, né? Seja da família, seja do trabalho, seja da igreja, seja da academia, seja da escola de música, seja de onde for, do yoga, tudo se acaba. E a gente precisa ir renovando essa lista. Então, esses contatos que a gente tem no dia a dia, no metrô, numa praça, no ponto de ônibus, na farmácia, no supermercado, na fila do banco, eu vou num curso, vou fazer uma matrícula, enfim. Todos os momentos são oportunidades para que a gente possa estar aumentando essa lista, né? Então, essa lista ela nunca vai se acabar. E ela vai sempre se manter uma lista grande, uma lista recheada. E isso a gente vai alimentar justamente dessas pessoas que a gente ainda não conhece, mas que a gente se relaciona a propósito. Claro que de forma natural e sincera, que a gente possa estar genuinamente se interessando pelas pessoas, né? Porque a gente tem algo de muito bom para levar até elas.
mas que elas ainda não sabem, né? Então, a gente vai estar aí enchendo essa lista, né, de contatos a cada dia. Vamos necessitar chegar até elas, conhecer pessoas, né? Então, em cada oportunidade que a gente tem esse olho capaz de identificar essas oportunidades, né, e se lançar a conhecer essas pessoas. Trocar cartões de visitas ou telefones, pegar a lista de indicações, hábitos para manter o negócio em marcha, né, que se torne um hábito da gente do nosso dia a dia. Então, faça sua lista de contatos, alimente a cada dia, não prejudique ninguém, né, nem por idade, nem por cor, nem porque me olha feio ou porque sorri para mim. Não prejugue ninguém. Todas as pessoas que você conhece, coloque ela na lista. Pode separar por grupos de afinidade, como a gente já citou. Essa lista fria, a gente tem bastante atenção a ela, porque é ela que vai estar sempre crescendo e sempre sendo alimentada a cada dia, ok? Muito bem. Agora a gente vai partir para a forma de abordar. Ao sair de casa, faça-o com boa atitude, né? Para o atendimento padrão, a gente vai usar o formulário de anamnese. Aqui eu separei para vocês, ó, eu sei que vocês já conhecem, gente, mas olha, a prancheta, né? Onde a gente vai sair para fazer a pesquisa de saúde com essa fichinha daqui. Esse é o formulário de anamnese, né? Tem um crachazinho também que eu deixei aqui em algum lugar. Onde será que ele está? Daqui a pouco ele aparece. Eu vou sair... Ah, tá aqui. Aqui está o crachazinho que a gente vai usar no momento da gente fazer a nossa abordagem, né? Vou estar munida também de todo o material que eu necessito, né? Folhetos da osteoporose, né? Eu posso estar levando o guia científico também comigo. Eu vou levar o meu catálogo, né, de produtos, onde tem toda a lista. Aqui o manualzinho do Hipermina, né? Tá com a gente. Tem pessoas que fazem cartão de visita, né, como eu fiz. Tem diversos, outros. Tem gente que usa esse mesmo aqui, né? Agora a empresa já tem o que saiu novo, do silocinol com infravermelho, né? Mas como eu fiz cartão de visita, eu não estou usando esse. Mas pode usar para divulgação também. Calculadora, importante. DVD portátil ou tablet, importante também. Lembra de pôr o DVD dentro, né, gente? Aqui está o que a gente recebe, né? Aqui tem a parte de depoimentos e a parte também de produtos. É importante que vocês estudem antes de sair. Talonário de pedidos. E telefone celular, que aqui não está perto, mas cada um tem um seu, né? Que caso você precise entrar em contato com a empresa, com o escritório, né? Com o grupo da Timol, para pedir algum alô, alguma ajuda, caso seja necessário, né? Mas a gente deve pensar em tudo, né? Mas, gente, o mais importante... Desculpa, o mais importante no momento da gente se preparar para sair, claro que tudo isso é importante, que a gente esteja munido de tudo, né? Mas é a nossa atitude. Que a gente saia determinado a trabalhar. Né? A gente sai determinado a trabalhar. Eu achei interessante que ontem, o seu amigo no treinamento, eu peguei o finalzinho já, ele falou uma coisa em relação ao medo, né? E vamos admitir, no fundo, todo mundo sente um pouquinho de medo, não é verdade? Fala sério. Em maior ou menor grau, todo mundo sente um pouquinho de medo, aquele friozinho na barriga que faz a gente pensar, mas será? Será que vai dar certo? Mas, gente, tá com medo?
Vai com medo de tudo, mas vai. Não fica não, vai. Vai porque esse monstrinho do medo, a gente vai domando ele à medida que a gente sai a cada dia de casa e vai fazer o nosso trabalho, vai fazer a nossa tarefa. E a gente vai descobrindo que ele não é maior do que a gente. Não é mesmo. Porque isso vem lá da educação, né? Cada um tem sua história, cada um tem suas origens, né? Mas imagine que quando a gente era criança, que perguntavam pra gente o que a gente queria ser quando crescer, a gente não tinha limites, né? Vocês se lembram disso? A gente falava que queria ser astronauta, né? Que queria dirigir foguete, né? Que mais? E a gente sempre pensava coisas assim, que eram sonhos, né? Mas que por algum motivo, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se impregnando de outras coisas que o mundo tem, né? E que até outras pessoas nos inserem ao longo da vida. E aí quando a gente chega na adolescência, né? Se aquela menina, vamos supor, né, que eu sou mulher, eu falo que ser mulher também fica mais fácil. Aquela menina que sonhava com o príncipe, né, encantado, que ia chegar no cavalo branco, né, tudo aquilo. A gente passa por diversas fases, chega na adolescência e fala assim, mas eu assim, com esse cabelo, né, todo cacheado, será que alguém vai gostar de mim? Será que alguém vai olhar para mim? E aí vem o veneno da dualidade. Então a gente começa a viver e a gravitar entre o sim e o não, entre o posso e o não posso, entre o bem e o mal, né? Mas no fundo, por essência, todos nós viemos para triunfar, temos a essência de triunfadores, né? E a gente precisa resgatar isso de bom que ficou lá atrás, né? Essa boa atitude, essa esperança, né? Esse altruísmo, mas mais do que tudo uma esperança de que a cada dia vai ser melhor, a cada dia eu vou me superar, a cada dia esse medo, ele vai desaparecendo, eu vou deixar ele mais fraco. Por quê? Porque eu estou fazendo a minha parte, eu estou me lançando, né? E se lança mesmo, com medo de tudo, não importa o tamanho dele, se lança, se joga, vai, faz. Agora se capacita, leva tudo que você puder, né, contigo, todos esses materiais, vamos nos capacitar, vamos participar de treinamentos, vamos ligar para o patrocinador, se o patrocinador não está, vamos perguntar para quem seja, mas que a gente não fique estagnado pelo medo, não. Esse é o maior perigo, né, que a gente não fique estagnado pelo medo. E outra coisa, às vezes a gente vai num ritmo muito bom e de repente vem o tal do medo, que parece que é um monstrinho, né? Que vai vir atrás da gente, que vai comer a gente, que nem desenho de criança. Que vai chegar e que, né, a gente está sonhando, tem aquele pesadelo, ai meu Deus, né? Iam me pegar. Não, isso é a gente mesmo que cria. E que a gente lembre que a única pessoa que pode impedir o nosso próprio crescimento é a gente mesmo. Então essa autoavaliação ao final de cada dia, essa autossuperação, essa definição de metas, superação de limites, é com a gente, não é com ninguém mais. Né? Aquele compromisso com os resultados que a gente viu lá nas primeiras lâminas, né? É com o nosso resultado, não é com o resultado de mais ninguém. Não é com o resultado que a empresa espera da gente, ou que alguém mais espere, não. É o seu sonho, é a sua vida, é a sua oportunidade, é a sua chance, é o seu momento, é a sua vida, é a sua família, é você, né? E isso é o bonito de tudo, né? Isso é o mais bonito de tudo. Porque no momento que a gente compreende que esse é o ponto, a vida acontece.
Quando a gente compreende que esse é o ponto de você ver o outro como uma alma a mais que também está com as mesmas, às vezes as mesmas debilidades que a gente tem, mas também tem as mesmas esperanças, né? E também busca novas oportunidades. Então, nesse momento, o cadastro acontece, né? Porque a gente percebe que o ponto não é a venda nem um cadastro, mas é a oportunidade que está surgindo para mim, para o outro, né? É o benefício da saúde que chega, né, como um bálsamo no coração, né, das pessoas que não viam mais saída para determinados problemas, né? Então elas têm mais autoestima, elas têm uma vida social melhor, elas podem de repente comer uma ou outra coisa de vez em quando que elas jamais iam poder comer uma outra situação, né? Então a atitude, ela é imprescindível, né? Imprescindível. E no momento que a gente se educa em relação a permanecer com uma boa atitude, porque isso é no dia a dia, e a permanecer, né, lutando contra as nossas próprias debilidades, porque a gente está se esmerando em se aperfeiçoar, em se profissionalizar. Então, cada vez mais a gente vai desenvolvendo de uma forma que não tem limites, né? Não tem limites. A gente viu agora, né, o Mauro Bispo bateu diamante, a Solênia também bateu diamante. Então, há um tempo atrás, eles estavam começando também, né? E em algum ponto, cada um de nós se encontra hoje, mas temos a mesma meta final, temos o mesmo objetivo final. E por isso estamos aqui, estamos juntos e estamos aprendendo juntos aqui, todos, nessa noite. Eu falo para vocês e falo para mim também. Não vai queimar seus prospectos. Nunca dizer, estou vendendo, ou magnetizador de água, ou produto. Para um contato frio, trabalho com um projeto de saúde familiar e qualidade de vida. Estou fazendo uma pesquisa sobre a saúde das famílias deste bairro. Pode me responder algumas perguntas, por favor? Então, aí é um atendimento padrão, né? Você vai se apresentar como um agente de saúde ou como um pesquisador, né? Você tem sua prancheta, você tem seu crachá, você está identificado, né? Você tem uma boa atitude, uma boa postura. Você vai fazer uma pesquisa de saúde com a pessoa, né? A gente vai evitar essas palavras porque, na verdade, estamos levando um benefício, né? Nós estamos levando um benefício para as pessoas. Para o contato de pessoas mais próximas, a gente pode aplicar essa técnica, né? Que se chama FORMA, Família, Ocupação, Recreação e Mensagem. Qual que é o objetivo? Obter informação e criar interesses ou curiosidade. Interessando-se sinceramente pela pessoa. Usamos perguntas em 4 áreas diferentes, né? Que a gente já citou. Em geral, gente, essa técnica é uma técnica muito importante, porque ao fazer essas perguntas, em 95% das vezes as pessoas revelam suas necessidades ou suas carências, né? Então a gente encontra alguém e pergunta, ou encontra, ou telefona, né? Ou enfim, numa oportunidade, a gente vai perguntar sobre o pai, sobre a mãe, ou sobre o filho, né? E vamos fazendo perguntas em relação à família. A pessoa pode responder já aí alguma dica, né? Se alguém estiver enfermo, estiver doente, a pessoa naturalmente vai falar. Ah, puxa, vim do hospital. Ai, não, estou sentindo tal coisa. Ai, nossa, tá todo mundo bem, graças a Deus, mas não sei, surgiu uma dorzinha na coluna, né, do meu primo, ou do meu tio, ou de quem quer que seja, né? Você já tem algum dado. Ah, puxa, que bom, né? Que bom não, né? Então, e aí a conversa vai acontecendo. E
Você pergunta sobre o trabalho, né? Como que está o trabalho? A pessoa pode dizer se ela está satisfeita ou se ela não está satisfeita, né? Naturalmente. E é mais uma informação que vai ser importante para você. Ah, nossa, estou trabalhando muito. Ai, não, o dinheiro não alcança. Ah, eu estou procurando uma renda extra. Ou se o trabalho está tudo muito bem, ele está muito satisfeito, está ganhando bem, isso também é um dado importante, né? Porque é uma pessoa que ela tem um fator ali que ela pode se cadastrar futuramente como platina, né? Como platina, desculpe. E como ela já é uma pessoa bem-sucedida, né? É algo também que já conta um ponto a mais, porque ela já traz essa atitude positiva de sucesso, de resultado, de estar tendo já um padrão, né? E por que não também alcançar um resultado positivo, né? Tendo uma renda extra e podendo crescer mais e proporcionar mais coisas, não só para ela, mas também para a família dela, né? Isso é um ponto importante. Recreação, né? Ah, e no feriado, né? Hoje, por exemplo, o feriado em Minas Gerais, né? Então a gente pode perguntar, e o feriado, o que você fez? Ou o próximo feriado, você vai para onde? A pessoa pode dizer, ai não, vou ficar em casa sem dinheiro, para onde é que eu vou? Então dizer, ai não, vou para tal estado, né? Vou passear. Já é uma outra condição. Perceba que cada resposta que ela der, independente da resposta, ela está te traçando um perfil, ela está te mostrando uma necessidade que ela tem, né? Ou está te mostrando um caminho por onde você pode estar aí, chegando até ela, de acordo a satisfazer algo, né? Preencher alguma lacuna que ela tem na vida dela, né? E por fim você dá a mensagem. Você fala do seu projeto de saúde, vai chegar a oportunidade de você falar com o que você está trabalhando também, né? Então você já insere a pesquisa de saúde e segue o atendimento padrão. Pode acontecer nesse mesmo momento, pode acontecer em outro momento que vocês já agendam, né? Ah, eu estou trabalhando com um projeto de saúde e qualidade de vida, será que você não poderia me responder umas perguntas? Né? Então vocês agendam um lugar, ou então mesmo na sequência, né, já pode seguir, então partir para a apresentação. Aí está a ficha de anamnese que a gente vai preencher, né? Fácil de preencher, só colocar os dados aí. Dados do cliente, serve para toda a família, inclusive os que vivem em outros lares, como tios, avós, etc. E a cada pessoa que vai sendo listada aí, é importante chamar ela pelo nome. Ok? Porque ele cria um laço mais estreito no momento do contato. Depois de haver preenchido a ficha de pesquisa, né, com o seu DVD ou com o seu tablet, você pode salientar, né, que a gente tem a solução para mais de 80% desses problemas que está no DVD, e você mostra aí os depoimentos relacionados com as enfermidades que foram citadas. Chegou, então, o momento de explicar o programa de saúde familiar, resultando em uma venda, ou convidar para um negócio, né? A gente escreveu aí, gente, resultando em uma venda, porque a gente está aqui ensinando um método didático, né? Mas lembrando que a gente vai evitar essas palavras, porque nós, na verdade, levamos o benefício para a pessoa. O benefício ele é dado através de 2 aparelhos? Sim, é dado através de 2 aparelhos. Mas vamos evitar falar de vendas, né, falar de produto, porque isso espanta as pessoas. Se a gente se coloca no lugar de alguém, né, a gente não gostaria de estar comprando nada que a gente mesmo não estivesse buscando de forma natural, né? Então, da mesma forma, quando falam pra gente que eu estou vendendo tal coisa, você não queria ver? A gente já fecha, né, uma área do cérebro, já não quer mais saber de nada, porque a gente não quer comprar nada, né? A não ser aquilo que a gente já esteja buscando mesmo. Então, não é interessante, mas a partir do momento que você faz a pesquisa de saúde, né, você fez a abordagem correta, depois você faz a pesquisa de saúde, você apresenta o DVD, então você já mostra o benefício que ela vai ter, né? Você está pensando nela, você não está pensando necessariamente só em você.
né? Então, essa é a técnica, esse cuidado que a gente deve ter. Seguindo, vamos avançar um pouquinho, porque o horário está bem apertado já. Opção número 1. Aí a gente pode partir para algumas reflexões, né? Se a pessoa mencionou que ela tem artrite, por exemplo, a gente colocou um DVD de depoimento de artrite, uma pessoa que teve os benefícios aqui, ficou boa, não toma mais remédios, né? Fala, olha, quem tem artrite, lamentavelmente, não pode passear, né? Quem tem diabetes sofre ao ver um doce, etc. Então, são frases que a gente pode citar para que a pessoa possa refletir na própria situação dela, né? A gente vai apenas ajudar a que ela reflita, apenas fazendo perguntas, ok? Outra forma, você já imaginou como seria a sua vida sem esses impedimentos? Então, se a pessoa tem uma diabetes muito alta, você já imaginou sua vida se você não tivesse esse problema da diabetes? Se sua glicemia fosse normal, você já pensou nisso? É uma forma. E espera a resposta, que é o tempo da pessoa analisar e ela mesma vai responder, né? Se por acaso não teve uma ficha de pesquisa com muitas enfermidades, isso pode acontecer também, né? Você fez a pesquisa de saúde, né? Aqui, né? No momento que a gente vai preenchendo, a pessoa não citou muitas coisas, né? Ficou pouca coisa listada em relação às enfermidades. A gente parabeniza a pessoa porque, graças a Deus, ela tem uma saúde boa, né? Que quase que não tem nada, e é dela. Mas a gente vai apresentar o DVD da mesma forma, falando de prevenção, né? Então, a gente pode fazer uma simples comparação. A gente mostra de igual forma o DVD, né? E pergunta, você acredita que isso pode acontecer com um familiar ou com um amigo seu? Na verdade, a gente sabe que pode acontecer com qualquer um, né? Porque o dia de amanhã a gente não sabe, claro que a gente não deseja. Mas é uma forma da pessoa refletir, né, sobre essa prevenção que para ela é tão importante quanto se já tivesse a manifestação de algum tipo de patologia e necessitasse, né, desse benefício como coadjuvante no tratamento. Então, ela vai valorizar da mesma forma essa prevenção para ela e para a família dela. Pergunte, você não gostaria, assim, na opção 2, né, quando você já está contactando uma pessoa que você vê que tem aquelas características relevantes para o desenvolvimento, né, do negócio, você pode perguntar, você não gostaria de trabalhar e ganhar dinheiro com um projeto de saúde familiar e qualidade de vida? Poderá ter sua independência econômica em 2 ou 3 anos com ingressos muito altos, né? Então a gente faz a apresentação de negócios. Se afirma que não está disposto a fazer o negócio, você torna ele o seu cliente, ok? Alerta. Logo que a gente ingressa, né, aqueles que ingressam, muitos ainda não sabem apresentar o plano de negócios, nem o marketing de rede. Então, a gente pode convidar para uma apresentação no escritório da Timol, com o seu patrocinador, por exemplo, ou convida ele para uma videoconferência. Então, as videoconferências de negócio, elas acontecem na segunda-feira, né, às 21 horas sempre. Então, é uma outra alternativa até que a pessoa possa ir se capacitando, né, como esse empresário aí que está saindo dentro do ovinho, na imagem anterior, que ele ainda está aprendendo. E essa ajuda mútua, ela acontece dessa forma também, né, através da videoconferência e a apresentação de negócios presencial no escritório da Timon. Prospectos da lista fria ou da lista morna, como convidar para a apresentação de negócios, né? A gente falou da técnica do form, né, que é para pessoas que a gente já conhece, a nossa família, os nossos amigos mais próximos, né? E no momento que a gente vai abordar uma pessoa que não está tão próxima da gente, é importante que a gente leve em consideração que a gente já está em contato com ela há algum tempo, a gente já reencontrou, já foi tomar um café, já foi assistir um filme,
ou, enfim, já teve algum outro tipo de contato, isso vem acontecendo porque você está aí, né, se relacionando, né, com as pessoas para que possa estar, ao longo do tempo, gerando esse laço de forma que possa vir a ser uma pessoa que você possa estar aí contactando e convidando para o negócio. Então, estamos esquentando essa relaçãozinha, ok? Então, lembrando que seja uma lista fria ou uma lista morna, a gente vai tratar aí de esquentar um pouquinho esse relacionamento para que a coisa possa se dar de uma forma natural. E lembrando, a gente faz isso sinceramente, tá, gente? Genuinamente vamos nos interessar pela pessoa, sabemos que esse negócio é para a gente fazer amigos mesmo, né? E vamos aí aprendendo a cultivar, né? Lembra do agricultor e não do caçador? Vamos a cultivar bons relacionamentos. Então, nesse momento aí diz, você já sabe qual é a necessidade que tem a pessoa, e aí você sim já teve a oportunidade de fazer o form, né? Não no primeiro momento, mas você já teve a oportunidade de fazer o form. E você já tem um motivo para convidar a pessoa. Então, seja você mesmo, faça uma referência à necessidade da pessoa, demonstre estar com pressa, seja muito breve. Dê 2 opções de data e hora. Evitar palavras mencionadas como produto ou venda, aí ficou escrita errada, e agendar. Então, faz uma referência à necessidade que aquela pessoa apresentou, né? Se alguém da família tem algum problema de saúde, você faz referência à saúde. Se ela fez referência que ela quer ter uma renda extra, aumentar o salário dela, faz essa referência, né? Então, depender do caso. Você convida e faz, olha, eu posso levar 2 a 3 pessoas para uma apresentação de negócios, vai ser tal dia, né? Para você é melhor às 5 ou às 7? É melhor às 9 ou às 10? É melhor às 3 ou às 4? Você dá 2 opções. E seja breve, cria necessidade, cria curiosidade para ela saber, para ela ficar ali com vontade de participar, mas não dê muitas informações, porque a informação ela vai ter no momento da reunião, né, presencial ou da videoconferência. Claro que essas opções de data e hora estão aí para o encontro presencial, certo? Videoconferência a gente já sabe que é toda segunda-feira às 21 horas. E evitar as palavras que a gente já disse. Então, você procede ao agendamento. Showroom de lançamento. A propaganda é a alma do negócio. Então, no momento que você ingressa na empresa, você como novo empresário, uma das ferramentas também dos nossos primeiros passos é fazer esse showroom de lançamento. Então, do que se trata? A sua primeira apresentação. Convide pessoas para uma conferência de saúde familiar e qualidade de vida. Em sua primeira apresentação, convide a sua família, os amigos, 5 vizinhos à direita, 5 vizinhos à esquerda, 5 vizinhos à frente. Demonstrar saúde e qualidade de vida é essencial para todos, né? Então, é uma forma de você enfocar, né, num grupo de pessoas. Aí você tem a oportunidade de convidar pessoas, a depender do espaço que você disponibilize, né, até mais pessoas do que o que está dizendo aí. E você vai apresentar o seu projeto de saúde, né, para todos eles. Faça uma apresentação objetiva. Convide o seu patrocinador e líderes, ou seja, pessoas que já têm mais experiência, até mesmo porque no momento da apresentação, né, é importante que se possa dividir atividades, né? Explicar as causas das enfermidades, o pH ácido, a falta de oxigênio, os radicais livres, explicar a hidrólise da água, tudo que promove para a sua saúde, o pH do sangue alcalino, mais oxigenação e neutralização dos radicais livres. Então, a gente não vai se estender, mas vai falar objetivamente, né, como que funciona os benefícios, né, que o Úrsulo e o Topega+, proporciona para as famílias, né? Isso é importante que as pessoas compreendam.
É importante também fazer distribuir o formulário de anamnese no início. A gente recolhe, né? Observa quais as enfermidades que mais se apresentam naquele momento e os depoimentos relativos ao grupo em sua maioria. Se a gente tiver condição de ter depoimento de pessoas que estejam presentes, melhor ainda, porque isso reforça muito no momento da apresentação ali ao vivo. Né? Isso tem um peso muito grande também. Então, está atento a todos esses detalhes. E tudo isso, lembrando, são técnicas, gente. Assim como a gente tem técnicas de abordagem, aí existe técnicas de fazer o showroom, né? Existem também apresentações já mais ou menos definidas, com um detalhe ou outro, né? Que se possa aí estar atualizando de acordo com a região onde você se encontra, mas está tudo dado, né? O treinamento está todo completo. A sua primeira apresentação desse showroom também você pode usar das reflexões, né? Como a gente fez o exemplo anterior em relação à abordagem com a pessoa diretamente. Né? Leva ela a uma reflexão para que ela possa perceber a necessidade que ela tem de fazer adesão a esse projeto de saúde familiar, né? De adquirir, né, os produtos que vão lhe trazer os benefícios para a sua saúde. Aí algumas técnicas de fechamento, né? Eu dei o exemplo do talonário, né? Que a gente pode ir preenchendo ele, né? Perguntar o nome, seu nome completo, qual que é, seu endereço, né? Na medida que a pessoa vai respondendo, né? Aqui tem todos os campos para serem preenchidos. À medida que a pessoa vai preenchendo, ela vai concordando, né, de que ela está ali firmando a compra dela. Né? Outra técnica também de fechamento, você prefere pagar à vista ou no cartão? Você prefere pagar à vista ou parcelado? Né? É outra técnica também. Você gostaria de receber amanhã ou depois? Aí eu tenho para pronta entrega, você já pode levar. Né? Outras técnicas de fechamento também. E importante a gente informar como usar a quantidade recomendada de água que se necessita diariamente. A gente sabe que é em média de 2 litros, né? Para cada 30 kg de peso corporal, 1 litro. Qual que é a garantia do aparelho? Tem garantia de 5 anos, né? O Silosimol. E dá toda a assistência do pós-venda também. Aqui um lembretezinho, né? E também uma dica ao final da venda. Não necessariamente essas palavras, mas uma sugestão de que você pode já entrelaçar aí com um possível distribuidor do futuro, né? Vocês vão se apaixonar pelos benefícios que esses aparelhos vão proporcionar e vão querer ser representantes. Lembrem-se, eu serei seu patrocinador e estarei pronto para orientá-los a alcançar o sucesso, assim como eu. Estarei à disposição, aqui está o meu contato. Né? Você entrega seu contato, seu cartão de visita, se você tiver. Se não tiver, né, dá um jeito de deixar o seu telefone, contato, e-mail, etc. com a pessoa. E mantenha o pós-venda. Né? Com 2 dias, liga, saber se está tomando água. Se a pessoa não levou o produto naquele momento, no momento de você entregar, você ajuda a instalar, coloca no lugar certinho, dentro do filtro. Passou uma semana, faz o pós-venda também, se puder visita, se não puder visitar, telefona, como que está se sentindo, se está tomando a quantidade correta de água. Então, vão ser clientes que futuramente você vai poder estar aí também oferecendo, por exemplo, um Maxilin ou um produto da linha ortopédica, porque ele já vai ter a confiabilidade do Silosimol, do Topera Mais, né? Já vai ter a confiabilidade sua, da empresa, a credibilidade e futuramente os nutracêuticos que estão voltando aí com mais força também e assim por diante, ok? Então, gente, até aqui o nosso treinamento. Desculpa que a gente passou um pouquinho do horário, acho que eu falei demais hoje, mas... obrigada pela atenção, fiquem com Deus. Sérgio, você está perguntando se tem distribuidor no Ceará, Fortaleza.
Eu não sei te informar, não sei se o Beto Cavalcante sabe dizer. Distrito Federal. De repente pergunta para o seu patrocinador também, Sérgio. Não sei se você está na sala ainda. Ah, tá sim. Pergunta para o seu patrocinador, de repente ele pode te ajudar. Obrigada pela presença de vocês, viu? Ok, obrigada a vocês. Fiquem com Deus. Uma boa noite, bom descanso. E lembrem-se, para frente é que a gente deve andar, não importa em que ponto a gente se encontre, né, no caminho, o importante é a gente fazer a cada dia um pouco, né? E vamos vencendo as nossas limitações, vamos aí tendo cada vez mais forte dentro do nosso peito os nossos sonhos bem definidos, as nossas metas, e aquele carinho especial, aquela atenção que a gente quer dar para a nossa família, né? Não só em relação a parte de suporte financeiro, econômico, mas também esses momentos de alegria, né, de satisfação, de compartilhar, que a gente também pode usufruir cada vez mais à medida que o nosso trabalho se desenvolve. Ok? E fiquem com Deus, obrigada por tudo, boa noite, bom descanso e até mais.